começar, enquanto avança contra lideranças da oposição e do Centrão e vê vazar dados das suas investigações, a Polícia Federal tomou uma decisão: substituir o delegado que chefiava o inquérito sobre os desvios no INSS e pediu, inclusive, a apuração contra integrantes ou aliados do governo Lula. O delegado-chefe da Divisão de Repressão a Crimes Previdenciários, que teve o seu nome preservado, também foi o responsável por pedir a prisão do empresário Antônio Camilo Antunes, chamado de careca do INSS. Ele é apontado como líder do esquema. Essa troca no comando das investigações sobre o roubo dos aposentados levou o ministro André Mendonça a se reunir com a diretoria da corporação, onde cobrou esclarecimentos sobre esse assunto. Segundo a Polícia Federal, o inquérito dos desvios do INSS só foi enviado para a Divisão de Coordenação Geral de Repressão à Corrupção em razão a um suposto aumento de recursos para a investigação. Chamar os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente, acompanhando o noticiário. Mota, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Lá atrás havia uma expectativa, de que esse caso fosse elucidado. Mas estamos observando algumas mudanças, inclusive a Polícia Federal tomando essa decisão, trocando o delegado que apurou o início do esquema, o roubo dos aposentados. Quais são as sinalizações? O que podemos esperar? Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. É difícil fazer uma leitura de um caso como esse, de um sinal que pode não significar nada. Mas é muito fácil fazer uma leitura do Brasil, baseado no que aconteceu nos últimos anos aqui. E a história recente do Brasil é uma história de investigações que só avançam quando isso interessa a quem manda no Brasil. Eu não vejo nenhuma razão para que isso seja muito diferente agora. Eu sempre disse do meu ceticismo em relação a essa expectativa de que os casos do INSS e do Banco Master sejam elucidados. Eu acho até essa palavra, eu acho que ela não é muito adequada, porque a gente já sabe o que é importante. O que o cidadão espera é mais do que elucidação. O que o cidadão espera é a punição de quem comete crime, principalmente das pessoas poderosas envolvidas, mas no Brasil, por enquanto, isso continua sendo apenas uma esperança. A notícia em destaque, a decisão tomada pela Polícia Federal que trocou o chefe, o responsável pela apuração do roubo das aposentadorias e pensões, o esquema de desvios no INSS. Chamar o Luiz Felipe Dávila para trazer também suas impressões a respeito desse caso. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. É natural, que muitos questionem, que cause espécie, estranhamento, esse tipo de troca por parte da Polícia Federal. A oposição, inclusive, menciona a possibilidade da decisão proteger aliados do presidente da República. Talvez seja prematuro afirmar isso, mas é preciso ficar muito atento a essas movimentações, não? Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas e boa noite à nossa querida audiência. Caniato, o ditado popular diz: onde há fumaça, há fogo. Talvez seja o ditado que mais esclareça a sequência de escândalos que abalam o Brasil. Só no INSS, roubo do INSS, nós estamos falando que mais de 40 anos de escândalos, sempre pipoca uma roubalheira dos aposentados de benefícios e, no fundo, um ou outro acabam presos e as coisas não andam. Segunda coisa que chama a atenção, essa tradição de encobertar casos escabrosos de roubo do INSS, é justamente a politização de órgãos de Estado, o aparelhamento de órgãos de Estado. Isso é algo gravíssimo que vem acontecendo. Ontem mesmo eu comentava que o delegado-geral da Polícia Federal, quando para tomar uísque com Vorcaro e colegas dos outros poderes,
parece que ele está perdendo a compostura que exige o cargo que ele ocupa, principalmente quando tem que investigar companheiros de uísque. Aí fica mais difícil aí. Além disso, agora, a mudança do delegado que investigava o rombo da Previdência ou do INSS. Por que isso chama atenção? Porque foi esse delegado que pediu a prisão preventiva, por exemplo, do careca do INSS. Foi esse advogado que investigava o elo entre o filho do presidente da República, o careca do INSS e uma triangulação de movimentação de recursos justamente do dinheiro desviado. Portanto, chama muito atenção mudar uma pessoa que estava liderando o caso porque estava chegando demasiadamente perto de gente muito poderosa. Isso traz uma suspeita que não deveria existir em instituições de Estado, que as instituições de Estado podem estar cumprindo um papel político em vez de ser guardião das questões do Estado brasileiro. E isso é extremamente preocupante. Mas é a reflexão dos nossos comentaristas a partir da decisão que foi tomada pela Polícia Federal, a troca de figuras envolvidas no procedimento de investigação do caso do INSS. Quais são as sinalizações? Havia no passado, há alguns meses, a indicação de que isso seria prioridade, celeridade, era preciso dar respostas, elucidar o caso, identificar quem eram os responsáveis. E aí meses se passam, e aí a PF toma a decisão de trocar uma figura. O que isso pode significar? Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo. O Beraldo está com a gente aqui no estúdio em São Paulo. Beraldo, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Mais uma vez no noticiário o caso do INSS e agora não para trazer uma novidade em relação à investigação, o avanço da investigação, uma descoberta, uma figura que acabou, mandando dinheiro para o exterior. Não se trata disso. Uma decisão tomada pela Polícia Federal, a troca de um delegado. Claro que não temos todas as informações, mas o que é preciso considerar a partir dessa decisão e, obviamente, olhando para os próximos passos, Bem-vindo. Obrigado, boa noite a você, Caniato, boa noite ao Dávila, ao Musa, ao Mota e à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, esse é um momento do Brasil muito estranho, Nós estamos vendo coisas acontecendo com uma desenvoltura inédita. O Brasil já foi palco de coisas muito absurdas, Mas a gente vê que as instituições, que são instituições de Estado, respeitadíssimas, instituições tradicionais, como é o caso da Polícia Federal, que tem grandes, imensos, importantes serviços prestados ao Brasil, mas que nos tempos recentes vai passando por um processo que causa certamente uma reação até interna dentro da própria corporação. Porque num país sério, se o Brasil fosse considerado de fato um país civilizado, se o Brasil fosse um país normal, o fato do diretor-geral da Polícia Federal confraternizar com alguém que posteriormente foi pego numa fraude, mas degustando 3 milhões de reais em uísques numa noite. Não é que era um estoque para um ano, 10 anos, porque 3 milhões de reais é dinheiro para burro. Não. Foram queimados em uma única noite, degustando uísques. Estava lá o diretor-geral da Polícia Federal. Fosse o Brasil um país sério, o próprio diretor teria pedido para sair quando isso veio à tona, mas não. No atual Brasil, no atual governo que estamos vivendo, todos os pecados são perdoados se forem cometidos pelos amigos do rei ou da rainha ou por aqueles que defendem os interesses do rei e da rainha e dos seus amigos. Então, essa situação é uma situação completamente bizarra. E, pelo que nós estamos vendo, todo aquele que ousar interferir no caminho, nos desejos, nas estratégias de conquista de poder e manutenção de poder, porque esse é um ano eleitoral e eles não estão a fim de ir para casa, eles serão atropelados.
Então agora nós estamos vendo mais um exemplo de como a reação se dá para aqueles que atuam pelo bem do Brasil, pelo bem da verdade, da moralidade, mas que contrariam interesses das pessoas mais poderosas atualmente. Pois é, só para fechar essa discussão, deixa eu chamar o Bruno Musa. O Musa também vai trazer suas observações, seus apontamentos. Musa, ao longo do processo de investigação, nomes de pessoas conhecidas, né? Parentes de autoridades, mesmo congressistas, né? Até senador foi citado, conectado a essas figuras que estariam no meio desse processo de desviar recursos de aposentados e pensionistas. Você teme que um grande acordo, nesse caso, também avance? Porque vocês mencionam a possibilidade de acordão para outros escândalos. Para esse, me parece que o roteiro se repetiria. Pelo menos muitos falam nessa possibilidade, né? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo, Dávila. Beraldo, bem-vindo ao Brasil da loucura. Bom, e principalmente, perdão, a todos que nos escutam no Brasil inteiro. Mais um dia, como eu sempre falo, de suco de Brasil, né? Qual é ou quais são os motivos pelos quais, Caniato, nós teríamos para imaginar que esse caso seria diferente do que se tornou padrão no Brasil? Padrão significa matarmos todo o processo que começa a andar e que poderia chegar em pessoas grandes da burocracia brasileira. Veja, me parece que falaremos mais adiante de um teatro para fazer a CPI do Master. Se quisessem de fato instaurar, já teriam instalado essa CPI do Master e descoberto realmente todos os indícios tão claros e tão óbvios que estamos falando aqui quase que diariamente com relação a tudo isso. Portanto, no Brasil há um mecanismo padrão que não é de agora, um mecanismo padrão que vem desde muitos e muitos e muitos anos atrás, onde os incentivos perversos fazem com que toda e qualquer situação da política brasileira seja tapada os olhos quando nos deparamos com a corrupção tomada pelo funcionalismo público, ou melhor, por uma parte do funcionalismo público da máquina estatal. Você tem, como eu sempre falo, todo e qualquer mecanismo funcional para que a corrupção se instale por lá. Vamos criar burocracias para dificultar todo o processo e conseguirmos comprar pessoas no meio do caminho, e você cria esse mecanismo como um todo. E quando chega na alta cúpula, todo o processo passa a ser ou extinto, ou deixado de lado, cancelado, anulado, ou simplesmente esquecido, porque no dia seguinte já temos um novo escândalo. O que nos levaria a crer que esse processo é diferente? Ontem, Caniato, nós mencionávamos aqui a respeito da possível perseguição que a Polícia Federal está fazendo à oposição. Ontem nós mencionamos, como todos aqui agora meus colegas colocaram, em um país normal fica óbvio que naquele clube do uísque o país já deveria ter parado. Mas aqui viramos a página. E agora, em meio a esse processo, dessa eventual perseguição de uma instituição tão importante com a oposição, agora tem uma troca de delegados. Afinal de contas, um esquema do INSS está chegando em pessoas muito grandes. Ou estava chegando. Provavelmente será brecado. Então, minha resposta óbvia para começar o dia de hoje é: o que nos levaria a crer que dessa vez seria diferente, Caniato?